Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Peço que compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra santa do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 10, versículos de número 25, 26, 27 e 28. Vou deixar passando aqui na tela para dar tempo você anotar aí, ou então abrir a sua Bíblia e estar acompanhando a leitura junto comigo. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim em Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, fazei isso e viverás. Olha que conselho maravilhoso aqui da parte de Jesus para aquele perito da lei. Fazei isto e viverás, né? Então Jesus, ele respondeu a dúvida daquele perito da lei e ao mesmo tempo o aconselhou. Você já conhece, né? Jesus elogiou, respondeste bem, mas Jesus deu aí, né, um ênfase na palavra que não basta apenas conhecer a lei, mas também vivenciá-la, ou seja, fazer isso e viverás. Então, se ele já conhece a palavra, se ele lê dessa maneira a palavra da lei, então o Senhor quer dizer, então cumpra, faça isso que diz a lei e você viverá, porque Jesus, ele veio na terra, não foi para reduzir a lei a nada, não foi para quebrar a lei, para desmanchar com a lei, mas para fazer a lei ser cumprida, mas compreendida no quesito espiritual, que é o mais importante. Nós sabemos, amados irmãos, que os dois maiores mandamentos da palavra de Deus são estes: amar ao Senhor teu Deus, né, acima de tudo, acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra do Senhor vai nos dizer que desses dois depende todo o resto. Se você cumprir todos os mandamentos, mas não cumprir os mandamentos de amar ao Senhor teu Deus acima de tudo e amar ao teu próximo como a ti mesmo, não vai adiantar de nada, porque destes dois depende todo o resto. Então, que possamos focar nisso. O maior mandamento é amar a Deus, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você fizer esses dois mandamentos, o restante você vai estar conseguindo fazer. Porque tem pessoas que se apegam aos outros mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar, enfim, honrar pai e mãe, fazer todas as outras coisas que o Senhor manda. Mas se não fizer esses dois aqui, o resto de nada importa. Que nós possamos cumprir os mandamentos que o Senhor nos deixou e que está escrito na lei, né? Temos que obedecer às leis, porque as leis foram feitas para ser cumpridas, obedecidas, né? E que nós possamos honrar a lei, mas honrar a Deus acima de todas as coisas. Então aqui a passagem nos deixa claro que esse perito da lei, ele conhecia muito bem a lei. Ele estava ali tentando pôr Jesus à prova, testando Jesus para saber se Jesus iria impor a sua vontade somente e, vamos supor assim, reduzir a lei a nada, ou se Jesus iria, né, fazer cumprir também a lei, assim como fazer cumprir a vontade de Deus, que é que nós viemos também olhar para o lado espiritual das coisas, não apenas focar na lei. Porque a lei, meus irmãos, tem sim que existir, temos que cumpri-la. Então aquele perito, ele conhecia a lei, né? Ele respondeu a Jesus e Jesus elogiou. Mas será que aquele perito cumpria a lei ou apenas lia e entendia o que a lei estava dizendo, mas não vivia, não cumpria a lei? Porque se ele não cumpria, não adianta conhecer. Não é diferente nos nossos dias. Tem muitas pessoas aí conhecedoras da palavra, conhece tudo que é certo, tudo que é errado, já leu a lei de Deus aqui, dentro da palavra. Conhece a lei de Deus, conhece os mandamentos, conhece os estatutos, as diretrizes, tudo que o Senhor nos ordenou fazer e também tudo que o Senhor disse pra gente não fazer, porque seríamos condenados, mas não cumprem. Então não adianta dizer: eu já li, eu conheço, eu estudei sobre a lei, eu estudei sobre a Bíblia, mas não faz a Bíblia
acontecer na sua vida, porque nós que fazemos as coisas acontecer em nossas vidas. Quando nós queremos realmente agradar a Deus, a gente põe o que a gente lê na palavra em prática. Não apenas a gente passa o olho aqui, lê e fala, ah, tá bom, entendi. Não, irmãos, não é dessa forma. É fazer, cumprir isso em nossas vidas. Então aquele perito era conhecedor, ele conhecia, ele tinha, como é que eu posso dizer, ele tinha conhecimento do que ele estava ali perguntando, porque ele era perito na lei, mas ele queria saber a opinião de Jesus, e ele se interessou e ouviu o que Jesus iria dizer, achando que Jesus não ia dar uma resposta justa, mas Jesus, ele foi sábio, justo, porque Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele é sabedor de tudo, mas que nós possamos colocar em prática, né? Quando lermos a palavra do Senhor, a palavra está falando para não fazer tal coisa que nós não venhamos fazer, porque está escrito, fazer isso e viverás. Então, se você conhece a palavra, viva pela palavra, faça a palavra se cumprir na sua vida, não faça como você quer, como você pensa. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, irmãos, ela é perfeita, ela é agradável, mas nós precisamos obedecê-la, senão não adianta a gente ter conhecimento dela e não viver ela. O que tem de pessoas que estão aí estudando teologia, estudando cursos e mais cursos para conhecer a palavra do Senhor, e conhecem, e são bons no que fazem, e são bons nos estudos que fizeram, conheceu, se dedicou e pode até receber mérito humano do que sabe, né? Coloca ali em prática tudo que aprendeu e é lindo de se ver. Mas mais importante do que conhecer, do que estudar, do que se formar em cursos teólogos, né? Cursos de teologia no geral, é conhecer, mas não deixar de obedecer. Que nós venhamos tomar cuidado, porque não basta apenas a gente se dedicar, estudar, conhecer, se formar em teologia, fazer cursos para ficar mais conhecedor da palavra e depois não obedecer essa palavra, porque aí tudo vai ser em vão. Então foca no principal, obedecer. Então, irmãos, a importância de tudo não é conhecer, é obedecer, né? As bênçãos de Deus na nossa vida é alcançada quando a gente obedece a sua vontade. Então, sem a vontade de Deus na nossa vida, não somos nada. Se não fizermos a vontade de Deus, não vamos conseguir chegar a lugar algum. E Jesus enfatizou nisso, porque ele contou a parábola do bom samaritano para dar exemplo para esse perito. Quem aí conhece a parábola do bom samaritano? Está no mesmo capítulo. É só você descer um pouco mais abaixo. Ó, a partir do versículo 30 até o versículo 37, você vai ler. E aí você vai conhecer a parábola do bom samaritano. Onde vai nos contar, né, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ali ele foi atacado na estrada, né? Ele foi roubado e ainda foi espancado. E esse homem foi deixado ali quase morto, abandonado ali, né, para morrer. Mas aí passou pessoas que poderiam ajudar esse homem e não ajudou. Aí agora entra o versículo que diz, né, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses aqui que passou e não ajudou, não amou o seu próximo como a si mesmo. Porque se eles amassem, eles teriam socorrido aquele homem que estava caído ali no chão. O mais interessante desses versículos aqui abaixo, né, contando essa história, é que as pessoas que passaram por ali seriam as pessoas mais indicadas para ajudar aquele homem. Um sacerdote e um levita, que se diziam servos do Senhor, que dizia fazer a vontade do Senhor, que dizia amar ao Senhor, amar ao próximo, conhecia as leis, mas passaram ali, viu o homem caído lá no chão, ferido, machucado, e não tiveram coragem de parar para ajudar. Mas passou e olhou de lado, fingiu que nada viu. Mas Deus viu. E Deus vê a intenção dos nossos corações. Ajude o teu próximo, porque amar ao teu próximo não é só orar pelo teu próximo, não. Orar englobando todas as pessoas. Ah, Senhor, ajuda todas as pessoas necessitadas, todas as pessoas aí que estão no mundo sem o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Não é só englobar assim dessa maneira no geral. É apresentar aquela pessoa, né, com nome, se você souber, apresentar a causa daquela pessoa e, além disso, se você puder ajudar aquela pessoa alimentando, vestindo, calçando, ajudando com medicação, se for possível, daquele jeito que você puder ajudar, o Senhor vai te olhar com olhos bons. E você vai receber um galardão um dia, porque você amou o teu próximo, não só por palavra, mas também por atitude, por ações. É o que o Senhor requer de nós, que nós viemos colocar em prática
aquilo que nós aprendemos. Ajude o teu próximo naquilo que for possível para você. Então, as pessoas de exemplo que diziam ser servos de Deus, o sacerdote levita passou e não ajudou, mas passou um samaritano. Os samaritanos eram mal vistos, mas esse samaritano era bom. Este samaritano tirou o homem daquele lugar, pegou o homem, levou para um lugar seguro, ajudou e pagou para que cuidasse desse homem, mesmo sem saber se aquele homem, quando sarar, iria poder dar o que ele gastou ali com os cuidados. Mas ele fez tudo de bom coração. Ele foi visto como um homem que ama o seu próximo como a si mesmo. Então a palavra vai dizer que ele pegou o homem, cuidou do homem, colocou remédio na ferida daquele homem, jogou ele em cima do lombo do animal. Ele estava montado, né, no cavalo, e levou para uma hospedaria. Lá cuidaram desse homem até que o homem se recuperasse por completo, porque ele não poderia parar a vida dele para ficar ali cuidando do homem sempre, até o homem melhorar. Mas ele fez tudo o que estava ao alcance dele e deixou aquele homem em boas mãos ali para ser cuidado e seguiu sua viagem. Então esse homem foi visto como um homem que ama o seu próximo como a si mesmo. Então isso é muito importante. Então Jesus, após terminar de contar a parábola, perguntou: qual você acha que foi o próximo daquele que estava ali caído, quase morto no chão? Qual dos três? O levita que passou de lado, o sacerdote que também não ajudou, ou o samaritano? Qual desses foi o próximo, né? Então o homem respondeu: aquele que passou e ajudou, o samaritano. Então Jesus, ele olha as nossas atitudes, nossas ações. Não basta por palavras dizer que ama o próximo. Não basta só dizer, tem que demonstrar em atitudes, porque nós um dia também poderemos precisar de que alguém nos ajude. Então que nós possamos fazer o bem, como diz por aí, sem olhar a quem. E quem vai nos retribuir é o Senhor, nosso Deus. Jesus disse assim: então vá e fazer a mesma coisa. É o que o Senhor quer que nós façamos. Não só venhamos estar falando e não estar praticando aquilo que se fala, aquilo que se prega. Então, que possamos não apenas falar, né, que não possamos apenas cantar, que não possamos apenas pregar, mas que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós falamos, né? Porque Deus vai se agradar da nossa atitude e vamos ser vistos como justos diante do Senhor. Quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, a gente é recompensado. A recompensa ela vem, né? Nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Quem ama a Deus de verdade ajuda o próximo. Quem ama a Deus de todo o coração, de verdade, vai ajudar. E Deus, ele vai te recompensar em dobro tudo que tu fizer pelo teu próximo. E nós estamos nessa terra, hoje estamos bem, mas não sabemos o amanhã, de quem nós vamos precisar. Por isso que nós temos que ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, porque o Senhor se alegra disso. Que nós não venhamos fazer nada para ninguém olhando sua cor, religião, sua condição social. Que não venhamos olhar os defeitos das pessoas, porque não somos perfeitos. Nós temos nossas qualidades, temos nossos defeitos. Então que nós venhamos ajudar sem olhar o que a pessoa fez, o que ela é, o que ela tem, mas que nós venhamos fazer aquilo que Jesus faria certamente. Então aqueles que vê o seu próximo precisando de ajuda, vê as pessoas passar dificuldades, necessitadas e não ajuda, podendo ajudar, este não ama a Deus. As suas palavras são vãs e vazias. E que nós venhamos refletir sobre esse assunto e colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Amém? E esse é o vídeo de hoje. Espero que o Senhor tenha alcançado a tua vida e o Senhor esteja assim abençoando o teu lar, tua casa, tua família. Então vamos estar orando. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, te toda a honra, toda a glória, louvor e exaltação, Senhor. Que o Senhor esteja colocando nos corações das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, Senhor, o desejo de ajudar os seus próximos. Ó Deus, que não venham olhar, Senhor, quem as pessoas é, o que elas fizeram, mas que venham ajudar de inteiro coração. Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ver o nosso próximo, Senhor, e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Ó meu Senhor, nós queremos alimentar nossa carne, vestir, queremos ficar bem, queremos ficar felizes, que nós também possamos desejar todas essas coisas para o nosso próximo, que venhamos orar por eles, que venhamos ajudar na medida do nosso possível, Senhor, e o resto o Senhor fará. Ó Deus, abençoa cada pessoa que está aqui nesse vídeo, que sejam alcançadas pela Tua palavra, pela Tua bondade e misericórdia. Nos abençoa com saúde, com paz e livramento. Fala conosco grandemente todas as vezes que abrimos a Tua palavra. Honra-nos na Tua presença, Senhor, que possamos viver para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo.